A oração como condição de intimidade e conhecimento de Deus e força nos momentos mais decisivos da vida. Sendo ele Deus em oração e o discípulo ali ao seu lado, também chamado a Deus de Pai, recebendo o mesmo exemplo de como se colocar numa atitude oracional. Lucas faz questão de frisar que essa oração é num lugar retirado, num lugar à parte. É o que fazemos aos domingos, todos juntos no templo sagrado para celebrar a Eucaristia. Ali o sacerdote e o povo ao redor do altar da Eucaristia e da palavra, juntos em oração, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor da vida. Como discípulos, não somente dirigimos as preces ao Senhor, mas também nos alimentando dele, pela palavra e pela Eucaristia. Que momento eterno! Vivemos ali o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Pois bem, é justamente colocada a oração no início das grandes questões de Jesus, que Lucas inicia o texto deste dia. Essa é uma das características do Mestre, sua condição de vida é oracional. Pois ele é todo para o seu Pai, está sempre voltado para o Pai, intercedendo por todos os seus. Num contexto oracional, Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? Na visão geral, Jesus está bem na resposta, pois o trata como um grande profeta na qualidade de João Batista. Também a semelhança de Elias, sendo inclusive identificado com eles ou outro grande profeta. Em muitos lugares também há muitas respostas inadequadas ou até mesmo injuriosas sobre Jesus. Imaginemos que essa pergunta seja feita nos centros comerciais, nas escolas e universidades, nas ruas e nos ambientes culturais do nosso tempo. Certamente, diante do que observamos, nada agradável ou satisfatório ouviremos sobre o nosso Salvador. Talvez até sejamos surpreendidos, porque também é certo que em muitos desses lugares existem pessoas de vida consagrada envolvidas com o reino de Deus. O fato é que, no geral, não se tem uma resposta verdadeira sobre quem é Jesus. Quem pode realmente definir Jesus? É possível dar uma resposta precisa sobre ele. Depois de fazer a pergunta geral, Jesus vai diretamente aos seus discípulos, querendo ouvir deles a partir deles mesmos. É vós quem dizeis que eu sou? Jesus não quer saber a definição científica sobre ele, não quer conceito sobre sua pessoa. O que lhe interessa é a adesão do seu discípulo, a ele e sua obra. O conhecimento por si não diz nada, mas não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece na ilusão de um universo de orgulho e autossuficiência. Nesse tipo de conhecimento serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade de uma vida de encontro, de aberturação de Deus e de fé. O apóstolo vivia com Jesus, escutavam-no, aprendiam dele, viam seus milagres, experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola da vida e fé. Então, confirmar o que dizem sobre ele não significa nada, pois o que dizem não condiz com a realidade mesma do Mestre. O conhecimento da realidade de Jesus exige experiência pessoal e entrega de si mesmo, renúncia da mentalidade mundana e escolha lógica de Deus. Em Mateus, Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Em Lucas diz: somente o Cristo de Deus. Tanto num texto quanto no outro, Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ele foi professado por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita sua afirmação. No final do texto, Mateus, diferente de Lucas, acrescenta, apesar do sucesso na resposta, Pedro ainda desconhecido do projeto de Deus. Quando Jesus disse que iria sofrer muito e morrer por parte dos anciãos e do sumo sacerdote e dos mestres da lei, mas que ressuscitaria no terceiro dia, Pedro se manifesta e mais uma vez demonstra desconhecer o tipo de Messias que era Jesus. Nas duas colocações de Pedro, a presença da tremenda ignorância sobre a Pedro e missão do Salvador por sua vez. Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Somente depois da ressurreição, os discípulos vão entender o significado da expressão Cristo de Deus, contemplando os mistérios da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus, mediante a ação do Espírito Santo. Os discípulos entenderam que a missão do servo de Jesus foi toda ela oblatividade, entrega de si mesmo, e essa necessariamente deveria ser a missão deles também, e de modo geral toda a igreja. O corpo segue sua cabeça ao mesmo tempo, na mesma direção e mesma situação. A missão da cabeça e o modo de realizá-la pertence necessariamente ao corpo. A igreja deve ser ela também, serva toda entregue como instrumento legítimo do Senhor, para a salvação do mundo, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Glória a vós, Senhor.